Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo, onde eu vou estar te falando sobre a causa real, a origem do câncer, das recidivas e das metástases. Como você nunca viu, como você nunca ouviu falar, mas que é algo que leva o corpo dos meus pacientes a desenvolver a autocura. Não é algo novo, é algo já da década de 70, que tem outros terapeutas que sabem, porém somente não divulgam. E eu estou levando a mensagem para chegar até quem realmente precisa. A partir de agora, eu vou te mostrar como tratar a causa real do câncer, as recidivas e as metástases. Para isso, eu vou te falar normalmente o que acontece com um paciente que quando descobre o câncer. É necessário você entender essa parte para eu ir te esclarecendo. E é necessário que você fique até o fim do vídeo para entender, porque é algo que você nunca viu. O que normalmente acontece? Você tem o diagnóstico do câncer primário, então estava ali, estava fazendo, por exemplo, um câncer de mama, fazendo um toque e sente um nódulo. Ou então, o intestino não está funcionando tão bem, faz uma colonoscopia, descobre um tumor no intestino. Ou está tossindo muito, descobre um tumor no pulmão. Está enfraquecendo, ficando sem fome, descobre tumor no fígado, pâncreas e assim por diante. E desse diagnóstico, muitas pessoas recebem um diagnóstico de modo impactante. Então, tem médicos que simplesmente falam diretamente para a pessoa: olha só, seu caso é um caso grave, nós vamos tentar aqui uma quimio, uma cirurgia, pode ser que você não aguente a quimioterapia. Ou então, como muitos pacientes me relatam, doutor, somente de receber o diagnóstico, falar a palavra câncer já dói. Nunca esperava isso. Então já vem os medos. Ocorrem muitos medos. E eu vou precisar falar para você dos medos que ocorrem para você começar a entender na frente o que esses medos geram. Então daí você começa a quimioterapia, faz cirurgia, radioterapia. Então depende do seu caso, vai ter uma ordem diferente, os tipos de quimio, cirurgia, mas é normalmente o que ocorre. E durante o tratamento, você acaba passando por momentos onde fica mais debilitado. Então, dependendo do tipo de quimioterapia, tem muitos pacientes que não conseguem comer, principalmente nas primeiras quimios, então não conseguem comer bem, perde o paladar, alguns apresentam vômitos, outros diarreia, passa por alguns momentos de medo. E o medo, ele vem, né, de várias formas. Por exemplo, com medo de ficar muito fraca. Então, tem paciente que já me falou: eu fiquei com medo e eu me forçava a comer para aguentar a próxima químio. Então, se ficasse muito fraco, será que iria aguentar? O medo da morte, que é o maior relato que eu tenho de todos, é o medo da morte, é o medo de morrer. Tem pessoas que se sentem desvalorizadas, principalmente quando realiza-se mastectomia total. Tem muitos pacientes que relatam, né, de eu passei a não me sentir bem, não me sentir tão mulher. Às vezes outras mulheres olham e com olhar de dó. Então, com isso vem a autodesvalorização. Medo de não aguentar passar por tudo. Então, medo aquele medo que você põe a cabeça no travesseiro e pensa: não, será que eu vou aguentar passar? Nossa, parece que eu não vou aguentar. E você, às vezes, nem fala para os seus familiares, achando assim que eles vão, né, ficar tentando te animar, mas é algo que você está passando ali só. Então, esses são alguns medos que os pacientes relatam durante o tratamento. Mas daí você passa por todo o tratamento, recebe a notícia que está em remissão. Alguns pacientes precisam continuar com terapia hormonal, né, hormonioterapia. E passado algum tempo, alguns têm ali um ano depois, 2, 5. Eu já tive paciente com 8 anos depois, teve recidiva na outra mama. Então, teve uma recidiva ou então uma metástase. Então, você recebe a notícia: você está com uma metástase pulmonar, uma metástase no fígado, uma metástase óssea, são as principais, que mais ocorrem de todos. Mas nos ossos, principalmente, ocorre muito em coluna, ocorre em costela. E você não entende o porquê. O seu médico simplesmente ele fez o que precisava ser feito na parte do corpo, então fez ali o tratamento, conforme ele aprendeu, conforme ele realiza com outros pacientes,
E nem ele sabe por quê. Ele vai falar, ah, a gente retirou mais do que precisava, e mesmo assim veio e surgiu. Aí muitas vezes te encaminha para outra especialidade, né? Porque é uma metástase em outra área e te passa para outro tipo de cirurgião e vai começar tudo novamente. E vem novamente o ciclo dos medos. Mas qual a causa real das recidivas e metástases? Para você entender, em primeiro lugar eu tenho que te mostrar que o ser humano, todo ser humano, ele é formado pelo corpo, a alma e o espírito. A alma, ela é formada pela vontade, as emoções e a mente. Alguns vão falar no lugar de mente, pensamento. Mas é isso aqui, a alma é vontade, emoções e mente. A vontade você consegue controlar. E até você consegue controlar o corpo vem nessa parte aí da vontade, por exemplo, quando você faz atividade física mesmo sem querer, ou então você controla a sua vontade de doce, a vontade é controlável, você consegue. Porém, as emoções e a mente, não. Por quê? Quando você recebeu uma notícia, igual a notícia do câncer, que você não esperava, você não teve como controlar. Não foi possível controlar. Então, daí vem um conflito emocional. Então, foi algo inesperado, dramático e vivido em solidão. Aquilo que doeu. Isso quando recebe um diagnóstico ou quando, por exemplo, para você ter um câncer primário, foi necessário também, por exemplo, uma separação, ter perdido alguém, ter ocorrido uma briga muito severa, ou não foi severa, mas para você aquilo marcou muito, marcou demais. Então são situações que vão te levar a mexer com as suas emoções e com a sua mente. Então nas emoções ficou gravado na sua mente, e isso é um conflito emocional. O conflito emocional, ele vai sinalizar para o seu corpo que algo precisa ser feito. Então, precisa ser feito algo para resolver esse conflito. Porque simplesmente aconteceu, mas você deixou, né? Ficou para trás. Mas para sua mente está ali gravada. Para suas emoções, para sua mente. Ficou gravado ali. Então, agora começa a sinalizar para o seu corpo. Ó, precisa resolver, precisa resolver, precisa resolver. Então, na questão do câncer de mama, por exemplo, e das recidivas, foi um conflito de separação ou preocupação. Então, alguém que fez um papel como se fosse de filho ou de mãe, pai, alguém que você precisava nutrir, você perdeu. Essa pessoa pode ter falecido ou pode você ter se distanciado, essa pessoa ficou muito próxima da morte, você ter tido que cuidar dela, hospitalizada, algo assim do tipo. Quando eu estou atendendo, eu vou perguntando e identificando as histórias do paciente. E a gente vai identificando o que foi que ocorreu. Por exemplo, quando você teve ali uma metástase pulmonar. Metástase pulmonar vem do medo da morte. Medo da morte, medo de morrer. E isso causa o conflito emocional que está sinalizando para o seu corpo, que gera a doença. Daí vem os cânceres, as recidivas, as metástases. Serve para outras doenças também, mas eu me foquei a falar para os pacientes que eu mais tive contato durante a vida. São pacientes com câncer. São pacientes que eu quero ver eles saindo do ciclo onde diminui a expectativa de vida, onde fica olhando muito para a morte, passa a olhar para a vida de modo real. E daí? O seu corpo está reagindo com doença, 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 doença. Se não tratar do conflito emocional, você vai fazer todo o tratamento oncológico, porém o seu corpo fica suscetível a ter novamente um câncer, uma metástase, porque não foi tratado aqui as emoções e a mente, que é o que precisava ter sido tratado. Quando a gente vem e trata o conflito emocional, identifica quais foram os conflitos que ocorreu no paciente, o seu corpo parte porque nós chamamos de autocura, que é o seu próprio sistema imune, bactérias boas, fungos bons que fazem parte vão ajudar a eliminar aquele tumor, aqueles nódulos. Quando não é a questão de eliminar, o seu corpo simplesmente entende que ele não vai precisar mais reagir com doença. Ele vai entender que aquilo que você passou, aquele medo da morte, aquilo não foi real. Um medo. A maioria dos nossos medos não são reais. Não são reais. E aí você tratou o conflito, seu corpo partiu para a autocura, a doença se vai, a autocura continua até acabar por completo e o seu corpo voltar ao estado de saúde pleno.
que isso é o padrão normal, o padrão de saúde. Se você pesquisar mais, você vai ver que até para a medicina convencional se fala que o tempo todo nossas células, elas têm células que se multiplicam de modo errado e vem o nosso sistema imune e corrige aquilo. Mas quando nós temos uma alteração nessa questão das emoções e mente, o nosso sistema imune ele não vai conseguir trabalhar de modo suficiente e vem ali o tumor. E o que me levou a chegar nesse tratamento? Eu falei no início, meu nome é Rafael Braga, você pode me ver ali pelo Instagram, DR Rafael Braga, no YouTube DR Rafael Braga também. Então, sou um fisioterapeuta formado na Universidade Estadual de Goiás desde 2009, trabalhei por anos em UTI e tratava somente o corpo. Atendi milhares de pacientes de modo tradicional. Esse aí sou eu em uma UTI. Não passava nem pensava na questão da origem real das doenças, como a maioria dos profissionais da área de saúde. Trabalhei na Associação de Combate ao Câncer de Goiás, na unidade do Hospital Araújo Jorge, por alguns anos. Atendi os pacientes de hospital, né, como todo fisioterapeuta, só pode trabalhar carga horária limitada, então eu atendia também em domicílio os pacientes nos pós-operatórios de cirurgias oncológicas, preparação para cirurgia, até que minha vida deu uma virada. Que ocorreu? Ocorreu o motivo de eu ter começado a tratar a causa do câncer. E o motivo é o meu pai. Ele não teve câncer, mas o que ocorreu? Meu pai, pessoa extremamente forte, homem forte mesmo, então assim, muito mais forte que eu fisicamente, na força, conseguia subir muitos, mais de 20 andares de prédio carregando coisas, e ativo. De repente, a gente vê ele perder, ficar desorientado e parar rapidamente numa UTI em coma. Os médicos não conseguindo, não sabendo o que fazer por ele, e um caso de chikungunya, simplesmente chikungunya. Eu virava, trabalhava normal e virava noite pesquisando artigos de fora, o que teria para poder ajudar meu pai, porque ele estava em coma e era um homem muito forte. Ele ficou 53 dias na UTI. O que eu poderia pesquisar, eu pesquisei. Até que eu cheguei em conhecimentos que é possível identificar a causa real da doença. Mas no meu caso, já foi tarde quando eu descobri. Eu descobri nos últimos dias do meu pai. E ele já estava em coma, já estava no estado avançado, já estava debilitado. Então eu não teria como fazer nada, porque eu precisava estar consciente para eu tratar a causa. Só que com isso eu perdi meu pai. Então meu pai foi a pessoa que eu amei demais, é muito, muito importante na minha vida. Ele com quem eu ia pescar, que estava sempre toda semana, via, beijava. Graças a Deus eu beijei ele muito em vida, beijava a carequinha dele. Mas daí eu fiquei com aquela dor no peito de pessoas terem esse conhecimento, mas não divulgarem, não falar para outros. Eu fiquei com aquela dor. Com isso, eu busquei conhecimento e passei a tratar pacientes com câncer, com outras doenças também, mas principalmente com câncer. Eu tive casos de pacientes onde, tratando essa causa do conflito emocional, paciente com câncer de mama, 4 tumores, sendo 2 numa mama, 2 em outro, sem fazer quimioterapia, sem fazer radioterapia, em um mês já estava sem 2 nódulos haviam desaparecido e os outros 2 já haviam diminuído 50% na questão de um mês. Mas um mês havia sumido como um todo. Tem também paciente com câncer de colo do útero desenganada, que já haviam feito quimioterapia algumas vezes, mas os médicos achavam que não teria como. Já tentaram fazer cirurgia, mas não conseguia, né, retirar ali tudo. Então, ela estava desenganada na casa dela, estava ali para morte. Então, atendi também. O paciente está até hoje viva e bem. Paciente com metástase pulmonar, então, que havia passado por câncer de mama. Câncer de mama é o que eu mais atendo, porque mulheres são as que mais procuram e o câncer mais prevalente no Brasil em mulheres é o câncer de mama, tirando o câncer de pele. Então, o câncer de mama, por isso é o que eu mais atendo de todos. Então, câncer de mama, no caso, com metástase pulmonar. Então, veio do diagnóstico pesado ali, nós tratamos e o paciente evoluiu para o processo de autocura.
também paciente com metástase no ósseo, no fígado, e a gente descobrindo as origens. E muitas vezes não é a origem somente ali do tratamento. Nós costumamos encontrar origens que ficaram, então, o mesmo tipo de conflito vivenciado ao longo da vida. Então, por exemplo, um conflito de separação, que o paciente que havia perdido, por exemplo, que desencadeou, perdeu a mãe, menos de um ano desencadeou o câncer de mama. Ele estava com diagnóstico e tratando. Só que quando a gente vai investigar a vida da paciente, havia perdido irmão também, que era querido há alguns anos antes. Aí, outros anos antes, perdeu outro irmão. Estou te dando um exemplo porque normalmente o corpo ele não reage assim do nada. Vem uma somatória de conflitos vivenciados. E por isso eu desenvolvi um processo mesmo terapêutico, por quê? Porque cada sessão a gente vai descobrindo, eliminando ali o que foi que gerou aquele câncer ou as metástases, e até chegar na infância, porque normalmente tem conflitos também na infância. E à medida que a gente vai tratando, o paciente vai se lembrando de questões que ocorreram. Então, o processo terapêutico foi eu que desenvolvi o modo de fazer. Então, eu te envio as perguntas, que é uma anamnese, para colher sua história, para saber quando foi que ocorreu, quais outras doenças você já teve, se fez cirurgia, quais medicamentos. Então, eu preciso de tudo para fazer uma investigação. Quantos filhos tem, se houve divórcio ou não. Tudo é bastante importante, porque, por exemplo, um divórcio pode ter tido conflitos. Então, eu preciso saber do histórico do paciente. Eu vou passar as perguntas. Preciso dos exames de imagem de quando foi feito o diagnóstico do câncer, da metástase. O processo ele ocorre em 4 sessões. São 4 sessões online, o tratamento é online, é conversando, eu vou conversando, vou te guiando, né, vou extraindo a sua história e vou te mostrar da onde que foi que veio. Te mostrando, a gente vai fazer um trabalho normal, um trabalho mental, de olhar para as situações que levaram ao câncer de modo diferente. Para quê? Para agora a sua mente e as emoções liberar aquilo e o seu corpo entender que agora ele não precisa mais reagir com a doença. Então é um tratamento com início e fim já determinado. Nós já deixamos agendadas todas as sessões, nós deixamos, são 4 sessões, você vai ficar tudo agendado, tudo certinho, e nós teremos todo o processo terapêutico. Cada sessão tem a duração de mais ou menos 1h20, é o que normalmente ocorre. Alguns passam um pouquinho, às vezes alguns, dependendo, tem pessoas que conversam menos, termina um pouco antes, mas é mais ou menos 1h20. E agora é com você. Agora que você já sabe que existe uma terapia que consegue identificar a causa real dos cânceres, das recidivas e das metástases, fica a seu critério se tratar. Fica a seu critério se tratar. A minha parte, que é a mais importante, eu fiz. E se você chegou até aqui nesse vídeo, a mensagem chegou até você. Então, a mensagem vai chegando, a mensagem vai chegando. E a escolha agora é sua. Como eu recebi alguém que me conheceu agora há pouco tempo, aí ela me passou, né, uma mensagem falando: nossa, eu acabei de receber a notícia de um amigo que faleceu de câncer, mas foi tudo muito rápido. Lembrei na hora de você, porque descobriu meu Instagram, aí começou a ver ali tudo. Então, todas as pessoas que vêm e sabem que existe como tratar a origem, então você pode, né, ter sua espiritualidade, que é importante, né, ali Deus, tudo é importante. Tratar o corpo é importante. E agora precisa de tratar as emoções e a mente. Você faz esse processo, o seu corpo evolui, ele entende que você não precisa mais da doença. E é possível se curar. E a autocura, ela é real, ela é natural e ela é biológica, é totalmente biológica. Por quê? É o seu corpo mesmo que vai trabalhar no processo. Não é tomando nada, não é nada de outro mundo. É você mesmo. Então agora é com você. Venha se tratar, tratando a origem das doenças. Eu te aguardo e peço que você leve esse conhecimento, leve essa informação para outras pessoas que também precisam.
Esse que é o importante. Outras pessoas terem acesso a esse conhecimento. Um abraço e eu te espero frente a frente para tratarmos a causa do câncer, da recidiva ou da metástase.